A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, passando para deixar uma mensagem ao meu e ao teu coração. Hoje o tema dessa mensagem é: Deus continua sendo fiel e aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Nós vamos estar meditando no livro de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 21, que diz o seguinte: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Versículo 22. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. 23. Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: Atrás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. Aqui a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus estava chegando ali em Cesareia e ele pergunta aos seus discípulos: o que o povo diz quem eu sou? E eles responderam que tu és Elias, que tu és Jeremias, que tu és João Batista, que tu és um profeta. E é quando ele pergunta aos seus discípulos: e vós, quem acha que eu sou? E Pedro Simão responde: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E então Jesus responde ali a Pedro Simão, elogia ele, dizendo que ele tem aquela revelação não pelo sangue nem pela carne, mas que o próprio Deus deu aquela revelação para ele. Mas logo em seguida, num piscar de olhos, nós vimos Simão Pedro já ser exortado, ser repreendido por Jesus. E ali Jesus continua o diálogo. E é quando ele começa a dizer que convém que ele vá para Jerusalém, que ele padeça nas mãos dos anciãos, dos escribas, e que ele venha morrer e que venha ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, Simão, diz: Senhor, tem misericórdia de ti, isso não vai acontecer contigo. E então Jesus, como eu já havia dito, exorta Pedro, dizendo para Pedro: para trás de mim, Satanás. E aqui o Senhor fala ao meu e ao teu coração que é necessário que a gente venha pedir ao Senhor discernimento, sabedoria. Que a gente venha pedir ao Senhor para abrir os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais, para saber o que é de Deus e o que não é de Deus nas nossas vidas. Talvez você esteja aí num momento de dor, numa luta travada, numa humilhação, e sem entender o porquê dessa situação. E o Senhor fala ao meu e ao teu coração: é necessário que isso aconteça para que se cumpra o propósito do Senhor na tua vida. Para que se cumpra o que o Senhor tem preparado já para o teu amanhã. E aí você diz: mas eu orei ao Senhor, eu disse: Senhor, tu não estás me ouvindo, nem está vendo o meu sofrimento, parece que não está no controle. E o Senhor fala ao teu coração que Ele continua no controle, mas que não é do teu jeito, é do jeito do Senhor, é no tempo do Senhor. E é necessário que você passe por tudo isso como Ele passou, para que o propósito de Deus se cumpra na minha e na tua vida. Nós vimos aqui Pedro, no primeiro momento, ser elogiado quando ele diz que Cristo era Filho do Deus vivo. E nós aprendemos aqui nesse texto que por mais que nós estejamos perto do Senhor, nós podemos falhar, nós podemos errar, nós podemos cair em tentações, e que por isso nós temos que buscar o Senhor, esse revestimento espiritual, é que o Senhor venha nos dar discernimento da voz dele. Porque logo em seguida o Senhor exorta Pedro. E o que a gente aprende aqui nesse texto ainda é que o inimigo, ele trabalha de uma maneira que nós não percebemos, mas que muitas vezes ele usa até mesmo os nossos para fazer com que a gente saia do propósito do Senhor, para que a promessa não se cumpra. Nós vimos Eva fazer isso na vida de Adão. Nós vimos a mulher de Jó tentar fazer isso na vida de Jó. E nós vimos aqui Pedro, amigo de Jesus, tentar fazer isso na vida de Jesus. Mas Jesus tinha discernimento. Jesus na hora, ele viu
que da boca do seu discípulo não era ele que estava falando, mas sim o maligno, era a voz do maligno. E é esse discernimento que nós temos que buscar o Senhor e que o Senhor nos convida nessa mensagem de hoje. Buscar o discernimento, pedir ao Senhor para que a gente venha saber quando o inimigo fala na boca dos santos e quando ele também fala na boca da serpente. Porque da serpente nós já esperamos que o que ela fala é para nossa destruição, as setas que lança nas nossas mentes é para destruição nos corações. Mas quando vem da boca de um santo, é necessário ter o discernimento para saber. É necessário estar com a comunhão com Deus para entender que o inimigo também usa os santos, aqueles que se deixam usar, aqueles que por um momento, por um vacilo, por um piscar de olhos, assim como Pedro, se deixou levar pelas coisas da terra, como Jesus disse. Porque a vinda de Jesus para aqui, para a terra, não foi em vão. Foi pelas nossas vidas, o sacrifício da vida dele pelas nossas, foi pelos nossos pecados, foi para a nossa salvação. E o inimigo sabia porque isso aí já havia sido revelado. E o inimigo tentou fazer com que o amigo de Jesus persuadisse ele, influenciasse ele, convencesse ele a desistir daquilo ali, de passar por a humilhação que ele passou, pelas dores que ele passou, pelo sofrimento que ele passou. E talvez o inimigo possa estar fazendo isso com você, usando alguém próximo a você para dizer que isso aí que você tem orado não vai dar certo, que essa promessa aí que falaram na tua vida não foi de Deus, que essa promessa aí é grande demais, ela não vai se cumprir. Mas o Senhor fala ao meu e ao teu coração: ouça a voz do Senhor, peça ao Senhor discernimento, peça ao Senhor para repreender as astutas ciladas do inimigo, as setas, as pessoas que ele usa para te colocar para baixo, para te fazer desistir da promessa, dos teus sonhos, da tua casa, da tua família, do teu ministério. Porque a função do inimigo é essa, é tentar impedir aquilo que o Senhor já preparou para mim e para a tua vida. Mas hoje nós aprendemos com Jesus que é nessa hora que nós devemos falar para trás, Satanás. É a tua voz que está falando, porque o meu Deus, ele é fiel. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. E ele vai cumprir tudo que te prometeu. Tudo que ele te prometeu, ele vai cumprir. Então não ouça a voz do inimigo. Por mais que venha através de alguém que você ame, um marido, uma esposa, um amigo próximo, um santo da casa do Senhor. Ouça a voz de Deus. Tenha comunhão com Deus para que você venha discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Recebe essa palavra e toma posse da tua vitória. Mesmo em meio a esse caos, mesmo parecendo aí que está tudo dando errado, mesmo parecendo que você não está entendendo nada, o Senhor fala ao meu e ao teu coração ainda, que hoje você não compreende, mas amanhã tu entenderás, querido e querido. Amanhã você vai entender o porquê de tudo isso aí que você está passando hoje, quando o Senhor cumprir aquilo que Ele te prometeu. Recebe essa palavra e toma posse e continua crendo no que o Senhor te prometeu, porque Ele é fiel, continua sendo fiel. Deus não muda, pode tudo mudar, as pessoas mudar, as estações mudar, mas o nosso Deus não muda, Ele continua sendo fiel. Amém?